Hoje nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor. Estou muito feliz que você veio. Quando nós começamos o culto, estávamos umas 10 pessoas. Graças a Deus que vocês chegaram. Eu quero chamar o Sérgio, que vai ministrar a palavra do Senhor nessa noite. Vai trazer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor, ela pode mudar o nosso destino, a nossa vida. Eu sei que existe um ditado popular que diz assim, que se melhorar, estraga. Mas na Bíblia não está escrito isso. A lógica bíblica é se melhorar, melhora e pronto. Se melhorar, estraga? Não, não estraga. Se melhorar, melhora. A palavra do Senhor é clara. Deus deseja a nossa alegria. Deus deseja saúde para nós. Muitos de nós, infelizmente, têm pouco tempo com a palavra do Senhor. Mas quanto mais você passa tempo lendo as Escrituras Sagradas, mais fica nítido o amor de Deus por cada um de nós. Deus nos ama. De uma maneira que nós não sabemos explicar, a teologia não sabe explicar. Mas Deus nos ama. Está escrito diversas vezes. Deus nos ama. Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele lança os nossos pecados longe, assim como o Ocidente e o Oriente estão longe um do outro, Deus nos afasta dos nossos pecados, daqueles que temem ao Senhor. E o que é temer a Deus? É desejar servi-lo, é coração voltado a Deus para servi-lo e disposto a fazer isso. Não existe uma técnica, né, Sérgio? Mas indo o Sérgio, que não tem técnica, né, Sérgio? Ano passado nós participamos de um seminário e veio um pastor de fora dizendo assim, um americano, o tema da mensagem dele é: nós não temos estratégias, nós temos o Espírito Santo. E é assim que vai acontecendo a vida nossa. Pastor, mas eu preciso de uma técnica para saber como é que eu amo mais a Deus. Não existe isso. Basta um coração que quer fazer a vontade de Deus, é o que Deus precisa. É a matéria-prima de Deus. Se você tem esse coração nessa noite, Deus vai falar com você. Deus vai te instruir pela palavra, vai te animar. No final do culto você vai estar melhor do que está agora. Que Deus te abençoe. Fecha os seus olhos em nome de Jesus, nós vamos orar pelo Sérgio. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Sérgio. Nem só de pão nós vivemos, Pai, mas de toda a palavra que vem da tua boca, foi Jesus que disse isso. E nós queremos ouvir a palavra de Jesus através do Sérgio nessa noite. O teu Espírito o escolheu para essa noite, meu Pai, e nós estamos aguardando isso. O nosso coração quer te obedecer, nós estamos voltados ao Senhor nessa noite. Fala conosco, nós te obedeceremos, ouviremos a tua voz pela palavra e cumpriremos o que o Senhor quer de nós. E a tua palavra diz que o que o Senhor quer não é pesado. E nós queremos nessa noite, meu Pai, crescer nisso em nome de Jesus. Eu oro, abençoando a vida do Sérgio, da casa dele e todo esse auditório que agora está sujeito à tua palavra, à autoridade da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aplaudo o Senhor pela vida do Sérgio, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que eu ainda não vi durante o dia, boa noite e a paz seja convosco. Que bom que o senhor está aí, seu Vitor. Seu Vitor esteve na minha oficina hoje, concluímos mais um serviço. Deus abençoe sua vida, sua família. Gente, o pastor falou em técnicas de amar a Deus. Abra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, do verso 36 em diante. Para mim, um dos textos mais marcantes para a minha vida. No começo do ano, com os jovens, a gente fez 4 palavrinhas naquele mês. Abraços que curam, encontros que transformam. E a gente usou um desses textos, esse texto em particular, no terceiro encontro, e a gente fez uma dinâmica e foi muito legal, e eu quero compartilhar hoje na igreja, porque veio no meu coração, hoje de manhã isso, eu ia pregar uma outra palavra, mas essa brotou, nasceu, e está aqui, já está dito, vamos meditar sobre ela. A palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, verso 36, diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, convidando a Jesus, né? Entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade,
uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, se esse fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, ou 500 dias de trabalho, e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a dívida de ambos. E dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim, Senhor, que aquele que mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando ele para a mulher, disse a Simão: Vê esta mulher, entrei em sua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas essa deste desde que entrou. Não estou enxergando bem, gente, minha idade está chegando, está me... E desde quando entrou, não para de enxugar e beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque ela ama muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, estamos diante da Tua palavra, Pai. Um texto lindo, maravilhoso, que fala direto ao nosso coração. Fala sobre aquilo que não somos. Fala sobre aquilo que o Senhor quer da gente. Como foi dito no começo, talvez uma estratégia de demonstrar amor a Ti, Pai. Que não existe. Simplesmente esse texto ilustra e que sirva para nós como um grande remédio, como uma grande medicina, como um grande poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, um fariseu convida Jesus para jantar na sua casa. E Jesus aceita. Jesus é um cara gentil. Foi ter com o fariseu jantar lá. Provavelmente os discípulos deviam estar juntos. E naquela época, os jantares, os banquetes, eram quase públicos. As pessoas tinham acesso, às vezes viam, porque eles faziam aquelas mesas no chão, e às vezes todo mundo estava lá, observava. Não é como hoje. A gente se recolhe e vem e participa de jantares, de festas, de comunhão, e às vezes tem um muro, uma parede que divide e a gente não acaba vendo. E de repente, diante desse banquete, aparece essa mulher, que o texto diz, uma mulher e daquela cidade. Ninguém sabe o nome dela, ninguém sabe de onde ela é, mas sabem que ela é o quê? Pecadora. E pecadora é um eufemismo para as mulheres daquela época. Provavelmente, muito provável, ela é uma prostituta, uma meretriz. E diante do banquete onde está o fariseu, onde está Jesus Cristo, ela aparece. Mas não só aparece, como participa. Mas não só participa, ela chama toda a atenção. Ela quebra todos os protocolos. E eu quero aqui fazer um parênteses,
para a questão de que chamar a mulher de pecadora. Existem coisas na nossa vida, alguns pecados que se tornam públicos. E esse pecado se tornando público, as pessoas às vezes imputam em nós esse carimbo, esse adjetivo, né, vou dizer assim. A gente acaba ficando estigmatizado. A gente acaba carregando dentro de si aquilo que os outros dizem que nós somos. Eu quero fazer um exercício bem rápido com você, que nem eu fiz com os jovens lá. Eu quero que cada um aqui, aquele que quiser, claro, diga um apelido, uma frase, uma carimbada que você ou alguém de você, ou que nós demos às vezes em pessoas, que acaba sendo o rótulo, sendo o estigma. E por causa disso, às vezes dessa situação, as pessoas acabam aceitando isso e acabam achando que não são pertencentes. Não fazem parte, não são merecedoras. No meu caso, é muito fácil dizer, drogado. Como eu escutei isso? Bêbado. Como eu escutei isso? Alguém tem uma sugestão? Posso ajudar vocês? Preto. Pobre, feio, burro. Corintiano, tem algum corintiano, né? Isso delimita. Isso acaba acarretando, a gente fica estigmatizado com essa situação, acaba aceitando, e a gente acaba achando não pertencente. Pasmem vocês, isso é crente, sabia? As pessoas chamam a gente de crente, não, você é crente, você é pastor, né, pastor? Divida algumas coisas, não, você é pastor, Deus o livre, pastor. E às vezes a gente acaba sendo rotulado por isso. E a gente aceita. E pasmem vocês, gente. Escutante dos nossos jovens. Burro. Idiota. Jaguara. Gay. Incompetente. Palavras que foram ditas, foram carimbadas e as pessoas aceitam. A gente aceita. A gente está fragilizado e acaba acreditando que a gente acaba sendo aquilo que os outros dizem que a gente é. Não sei se aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu muito. E eu acabei aceitando aquilo e acabei compreendendo, bom, é justo, não me chamam para aqueles lugares, porque logo, né? Porque eu não pertenço. Eu não sou digno de celebrar, eu não sou digno, às vezes, de estar à mesa da própria casa. Pecadora. E tudo isso que a gente falou, esses apelidos malditos, que um dia foram proferidos sobre nós, com critério de juízo, até mesmo das pessoas que mais a gente nunca imaginou que sairia palavras, saíram. E a gente recebeu. E isso nos fez impedidos, dentro de nós mesmos, de se achar pertencente a um grupo. Pertencente à igreja. Eu escutei de pessoas que não conseguem vir para a igreja porque elas são vistas. Eu não sei vocês, mas eu já, sabe aquela sensação de você estar sendo observado? Coisa de você estar sendo visto, aquela sensação, um peixe fora d'água, o que eu estou fazendo aqui? Isso não deve acontecer. Jamais. E a gente deve agir muito parecido com o que fez essa mulher. Ela quebra todos os protocolos.
Ela vai aonde todo mundo sabe que ela é. Mas ela sabe quem está lá. E ele sim é importante. E ele sim é digno. E ela faz o que nenhum daqueles, no caso os fariseus, faz, relatado por Jesus logo depois. Ela se joga aos pés de Jesus e molha seus pés com lágrimas. Chora incessantemente, enxuga com os seus cabelos. E derrama sobre ele perfume de alabastro, um unguento, um óleo precioso, caro. E Jesus olha para ela e fala: mulher, a tua fé te salvou. Vá em paz. Aquilo que tirava a paz dessa mulher era o seu pecado. Seus pecados estão perdoados, ele fala. Seus pecados estão perdoados. Vá em paz. E parece que Jesus tem que fazer esse exercício e a gente tem que trazer sempre: seus pecados estão perdoados, vão em paz. Mas o impressionante é que a salvação, logo a gente quando fala em salvação, a gente pensa no quê? Na garantia do céu, na pós-morte, a gente se agarra nisso. Mas na tradução do grego, a salvação, como a gente lê nos textos, ela serve para cura física, libertação, perdão de dívida. Foi a palavra que eles encontraram para resumir. Não é só o céu, abrange mais, se é que pode dizer que é algo mais abrangente que o céu, mas é algo que se ramifica mais. Às vezes a nossa salvação está no entender do perdão de uma dívida. Está numa libertação de um problema, de um vício. Está numa libertação de qualquer coisa que nos escravize. E essa mulher, ela quebra tudo isso e vai em direção a Cristo. Vai em direção àquele que faz. Nada o impediu. E às vezes nós aceitamos a nossa condição, ficamos parados, ficamos esperando que algo aconteça, e não caminhamos em direção, não saltamos em direção daquele que faz. Porque às vezes a gente não tem estratégias, ou fica buscando estratégias para se chegar a Deus, demonstrar o quanto eu amo e chamar a atenção dEle. Com a minha eloquência, com a minha oração, com o trabalho, às vezes não precisa de nada disso e não precisa. Às vezes basta que a gente derrame nosso coração, quebre todos os protocolos e se derrame aos pés daquele que pode fazer. Já reparou como é dificultoso de vir a um apelo aqui na frente? Já reparou, gente? Como a gente fica olhando, se for o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, opa, vai bastante gente, aí eu vou. Às vezes a gente fica cometido. O que vão pensar de mim? Eu fui uma vez numa ministração na Igreja Batista da Alameda, falando sobre adultério. E um pastor do Rio de Janeiro, ele pregou tudo na terceira pessoa, falando que ele conhecia uma pessoa que tinha feito isso, tinha feito aquilo lá, e da música, contou toda a trajetória dele dentro da igreja, gente. E de repente, para fechar a pregação, ele disse a essa pessoa: fui eu. E com isso, ele fez um apelo sobre as várias formas de adulterar, que adulterar é não ser a verdade. Adulterar um cheque é você falsificar algo que você não é, muito mais. Se você é casado, anda com solteiro, se você
é um cristão, ande como um pagão. Adulterar é muito maior do que a gente imagina. A gente acha que está tudo em torno só do sexo ou da sexualidade, e é muito mais abrangente. Ele fez esse apelo para uma igreja de 1.500 pessoas, toda a igreja veio. Porque é ali, é nessa quebra, nesse assumir para si mesmo e assumir para Cristo o meu problema, que pode haver um grande encontro que transforma. Um grande encontro que pode transformar a sua vida. Independente dos rótulos que vocês tenham dado para vocês, de carimbos que foram dados por pessoas para vocês. Independente de qualquer coisa, nunca se esqueçam. E não deixem, e não é impedimento, isso nunca foi e nunca será de se chegar a Jesus Cristo. De forma alguma, gente. A gente fala com os jovens, qual é o maior impedimento de vocês chegarem a Cristo? Porque, veja bem, eu falei, o fato de sermos diferentes não quer dizer que a gente seja menor. É um auditório, gente diferente. Eu olho nos seus sorrisos, idades, jeito, credo, time, cores, raças, paixões, razões, temperamentos, escolaridades, classes sociais. Tudo isso aí, essa mistura linda. Mas ninguém é maior do que ninguém. Somos diferentes, mas iguais. Não deva se sentir constrangido pelaquilo que de alguma forma um dia se tornou público, ou porque você se torna público, desde a roupa que você usa, desde qualquer outra atividade. Mas que cada um de nós não carregue esses estigmas, como eu carreguei durante muito tempo da minha vida. Imagine eu, na minha igreja mãe, a qual eu comecei minha caminhada com fé, tinha as cadeiras que eram marcadas para gente que era da casa de recuperação. Ela tinha um espaço, onde aquele espaço ali era só aquele povo, no caso, eu, e mais 15, 20 meninos. E mesmo com a gente sendo meio, aquilo nos fazia era uma indiferença dentro da casa do Pai, né? Essa separação. A gente tem como costume, às vezes, ter os nossos lugarzinhos mais longe do ar, perto do ar, mais sair da porta, mais para cá. Tem criança, fica mais para trás, sai da frente. Mas aqui não é marcado por, poxa, você é pecador, você é mais para cá, ou você não, né? Não existe isso. Democrático, absoluto, é a casa do Pai. E é isso que realmente nos interessa. E eu queria fazer mais o último exercício com você, mas só se o primeiro vier. Se não vier ninguém, não precisa vir, pode ficar aí mesmo. Mas se você seria capaz de levantar do seu lugar e vir diante do altar, vir diante de Deus, não eu nem Antônio, mas fazer esse movimento, esse gesto, essa atitude tão pequena, tão simples, diante de Deus, seria capaz de vir, levantar do seu lugar e se ajoelhar diante de Deus, dentro de Deus aqui do seu coração. Aí, já veio um, se veio um, tem que vir todo mundo. Se você é capaz de quebrar todo o protocolo, você que nunca fez, e capaz de fazer esse gesto, e fechar os seus olhos, e esquecer de todos os carimbos que foram dados, esquecer de tudo, e simplesmente ficar entre você e Jesus nesse momento.
Senhor nosso Deus, quando nós olhamos a vida daquela mulher, meu Pai, além de vencer a sociedade que cercava ela, ela venceu os seus demônios interiores, as suas trancas interiores. Aquelas vozes que diziam, você não é digno, você não é digna. E ela foi até o Senhor. Nos abençoe de vencer isso também, meu Pai, no nosso interior. E de não ter barreiras para te adorar, para te servir. Ajuda-nos, meu Pai, como igreja, a sermos mais espontâneos na Tua presença. Nos ajude a sermos mais simples. Nos ajude a sermos mais gente. Gente que assume a sua humanidade. Gente que assume que erra. Gente que assume que tem problema. Gente que assume que cansa. Gente que assume que peca. Mas gente que assume acima de tudo que há um Deus que perdoa. Há um Jesus que não está com a porta do coração fechado, mas está de braço aberto para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa liberdade que nós temos. Obrigado porque hoje, depois que o Senhor morreu e ressuscitou, nós temos confiança para entrar no trono da graça, diante do trono da graça. E nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Livra-nos, meu Pai, dos rótulos que a sociedade nos impõe. Lava-nos das nossas dores, meu Pai, que esses rótulos nos trazem. Nos ajude a lembrar sempre do que o Senhor nos tornou e nos tem tornado todos os dias, aceitos, perdoados, lavados, reconciliados, a ponto de podermos todo dia dizer, eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu te agradeço, meu Pai, eu te louvo porque esse caminho está aberto para nós. Eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor foi derrubando ao longo dos anos a hipocrisia, a religiosidade, e nós temos acesso ao Senhor. Nós temos liberdade diante de Ti. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa rendição sincera. Diante do altar daquele que não mente. Não de uma igreja quadrangular, mas de um Deus vivo. De um Deus que pode todas as coisas. Obrigado, Jesus. Recebe a nossa oração, recebe o nosso coração e a nossa entrega nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Você pode se levantar sem medo ou sem vergonha e voltar para o seu lugar. Na paz de Deus. Em nome de Jesus.